A amiga da minha mãe é uma mulher que mora na Coreia do Sul. E o que eu vou contar aconteceu há cerca de 10 anos. Ela morava com o marido e sua filha pequena em um apartamento no céu. Na época, seu marido estava sempre trabalhando durante o dia, e como sua filha era muito pequena, ela era dona de casa. Um dia, ela saiu para fazer algumas coisas e por isso levou a sua filha com ela. Quando elas voltaram, elas foram até o saguão e apertaram o botão do elevador. Quando o elevador chegou e as portas se abriram, ela viu que havia um homem ali. Ele estava vestindo uma capa de chuva amarela com um chapéu também amarelo em sua cabeça. A mulher entrou no elevador com sua filha e apertou o botão de seu andar. Algo naquele homem a deixava inquieta. Ele não olhava para ela, ele apenas continuava olhando para o chão. Era como se ele quisesse manter sua cabeça baixa para que não pudessem ver o seu rosto. Quando as portas se fecharam e o elevador começou a subir, a mulher olhou para aquele homem com o canto dos olhos. Ela percebeu que aquele homem estava carregando algo próximo de seu corpo, algo que estava embrulhado em jornal. O homem estava deixando-a nervosa, mas ela não sabia dizer ao certo o porquê. Ela fez com que sua filha ficasse do seu lado. Ela não sabia o porquê, mas queria manter distância de sua filha daquele homem. Houve um silêncio desconfortável enquanto o elevador subia lentamente, andar por andar. A mulher olhou para os botões do elevador e percebeu que apenas um botão estava aceso. Era o botão de seu andar. Nenhum dos outros botões havia sido pressionado. As coisas começaram a se ligar em sua cabeça. Foi quando ela percebeu o porquê aquele homem estava deixando tão nervosa. Ele estava vestindo uma capa de chuva, sendo que não estava chovendo. Estava um forte sol do lado de fora. A mulher começou a ficar assustada. Ela então pegou seu telefone e, mesmo sabendo que seu marido estava no trabalho, ela pegou e fingiu que estava ligando para ele. Ela começou a dizer coisas como: "Estou no elevador e prestes a chegar aí. Você poderia abrir a porta para mim?" Fazendo parecer com que seu marido estava esperando em casa. Quando o elevador alcançou seu andar e as portas se abriram, ela segurou sua filha e saiu do elevador rapidamente. Ela começou a andar o mais rápido que podia pelo corredor até seu apartamento. Quando ela olhou para trás, percebeu que o homem tinha saído do elevador e estava andando em direção a ela lentamente. Quando ela chegou em seu apartamento, ela bateu na sua porta e disse em voz alta: "Ei, eu estou aqui, abre a porta para mim, amor." Ela fez isso para que o homem pensasse que seu marido estava ali e estivesse indo abrir a porta. O homem da capa de chuva então parou e voltou para o elevador. Ela observou que ele estava voltando para o elevador e deu um leve suspiro. Ele então começou a digitar os números de código para que abrisse a sua porta, mas suas mãos estavam tremendo tanto que ela acabou errando alguns números. Cada vez que ela errava um botão, fazia um som de bip. Foi quando que, para seu horror, ela percebeu que as portas do elevador ainda não haviam fechado e o homem da capa de chuva ainda estava lá. E ele podia muito bem ouvir aqueles bips. Isso significava que ele sabia que não tinha ninguém esperando por ela em casa. Ela então viu com horror o homem saindo do elevador e correndo em sua direção. A mulher soltou um grito e tentou mais uma vez acertar os botões até que finalmente conseguiu. A porta se abriu e ela empurrou a sua filha lá para dentro. A mulher pulou pela porta, se virou e viu que o homem da capa de chuva estava bem atrás dela. Ela então conseguiu fechar a porta na cara dele e em seguida a trancar. Seu coração batia muito rápido no seu peito e ela estava extremamente assustada. Ela olhou pelo cubo mágico que o homem ainda estava ali parado na porta e em sua mão ele segurava uma faca. Então ela observou ele ficando lá por uns minutos, em seguida virando-se e indo lentamente para o elevador. Poucos meses depois, aquela mulher estava assistindo televisão quando viu no noticiário dizendo que a polícia havia capturado um serial killer chamado Woo Won-chul. Ele foi responsável por mais de 20 assassinatos de homens, mulheres e idosos. Depois de matá-los, ele mutilou seus corpos e ainda comia parte deles. A mulher disse para minha mãe que nunca poderia esquecer o pavor que sentiu ao ver aquelas imagens nos noticiários. E ele ainda estava usando aquela mesma capa de chuva amarela.